Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos falar de um jogo que tinha a faca e o queijo na mão para ser um jogaço, mas peca em muita coisa, desde um mapa inútil até uma jogabilidade muito travada. Quer saber mais? Então bora! Ao iniciar o jogo, ele já te apresenta a história, abre aspas. Vários milhares de anos após a queda do Senhor dos Demônios, Hagoan, Balginia, mais uma vez se via diante de um grande perigo. Em um plano para ressuscitar seu mestre, os seguidores de Hagoan assassinaram o legítimo rei como um sacrifício maligno. O medo tomou conta das cidades de Balginia e a lei deixou de existir, mergulhando a terra no caos. Um conselho de anciãos, na tentativa de restaurar a ordem, decretou que qualquer um que desejasse a coroa deveria primeiro passar por 3 testes. O primeiro seria encontrar a árvore de Merrill, que é o símbolo da família real. O segundo seria derrotar o Goblin do Vale de Balala. E o terceiro seria destruir a Estátua do Mal. Landau, um jovem corajoso, decidiu enfrentar essas provações pela terra que amava e partiu em busca do mago em Aemon. A história é legal, tem uma premissa bacana, dá aquele ar ali de mistério, você logo quer saber como é que é essa árvore de Merrill aí, quem é esse Goblin aí, então ele te dá aquela vontade de explorar, de começar a jornada. Então eu achei a história bem legal, tem uma premissa bem interessante. E o que é legal aqui também é que, diferente de muitos jogos da época, e eu acho que o Master System tem muito mais isso do que o Nintendinho, é que o jogo tinha uma temática um pouco mais adulta do que algumas temáticas que a gente costumava ver em jogos do Nintendinho, e eu particularmente acho isso bem legal. Descobri a cidade de Farazon. Farazon. Não sei qual cidade é essa. Por favor, alguém reza por mim. The people of Italy suffer greatly. A ideia aqui é você sair explorando, derrotando os inimigos que aparecem no seu caminho e cumprir os 3 objetivos iniciais que a gente mencionou anteriormente. Só que no papel a ideia é ótima, mas na prática ela não funciona tão bem. Tem todo um charme ali de RPG, de você conversar com os NPCs e que eles dão pistas sobre o que você precisa fazer, para onde ir. Você tem vários caminhos, existem várias vilas que são interligadas por florestas. Na teoria, eu tô te falando aqui, você vai saltar os olhos, nossa, que legal e tal, mas na prática não é legal. Você controla esse personagem aí que chama Landau e você tem consigo uma espada para acertar em curta distância e o arco e flecha para distâncias mais longas. O HUD é bem simplório, ele tem o score, a barra de energia e os itens, e você só consegue acessar os mapas dentro das vilas. Bom, vocês perceberam que ele é bem simples de entender, só que ao mesmo tempo eu achei ele muito monótono. O combate fica repetitivo demais porque os inimigos não dropam nada. Você não tem uma mecânica de upgrade e o jogo fica um saco. Isso sem contar que a movimentação do seu personagem principal é muito lenta e travada. Você consegue se mexer só para direções muito específicas, né? Poucas direções. Diagonal, por exemplo, esquece, não tem. Sem contar que não existem itens de cura. No jogo de exploração, não existem itens de cura. A forma de você curar, pelo menos até onde eu joguei, você tinha que ir em algumas cidades específicas que tinham NPCs específicos e toda vez que você conversava com ele, ele curava um pouco da sua vida. Então, não é aquele NPC que você conversa com ele e ele enche da sua vida, que tem clássico de jogo de action RPG, etc. Não era aqui, é que você tinha que conversar com ele várias vezes, então era chato até nisso. Você tinha que ir lá, conversava com ele, carregar um pouquinho, conversava com ele. Pelo menos era rápido a animação, mas poxa, muito chato, né? Poderia ser, você conversa com ele ali, ele carrega e acabou, sabe? E até nisso eles erraram. Eu entendo que eles quiseram dificultar o jogo, fazendo com que durante o caminho você não consiga regenerar sua vida, né? Mas deixou o jogo um pouco mais difícil mesmo, mas assim, o jogo não é exatamente difícil, ele só é chato, maçante, entende? Tanto é que você tem 10 continues, eu acho que é suficiente para você continuar a sua jornada, mas eu acho que um item de cura seria bem-vindo para facilitar, não é facilitar a jornada, mas deixar ela menos chata, talvez, sabe? É difícil de explicar, é só jogando para entender.
Graficamente, Lord of the Sword me agrada. Levando em consideração que é um jogo de 88, do 8 bits, Master System, eu acho que tem bons sprites grandes, tem uma variedade de cor interessante, apesar de ter uma limitação muito grande nas animações dos inimigos, mas é uma coisa que pra mim não me atrapalha tanto, passa batido ali. E eu acho que é um ponto legal, principalmente os sprites dos NPCs nas vilas. Assim, não são sprites que se movimentam, mas são sprites muito bem construídos, muito bem detalhados. Eu acho quase um trabalho artístico ali, de apreciar mesmo. Eu acho muito bonito, realmente. Não são sprites que se movimentam, mas são bem construídos ali. Eu acho que é um ponto positivo ali pro Lord of the Sword. Pra você falar com tranquilidade, a música é uma música que me agrada, muito me agrada, na verdade. Eu gosto dessa canção. Os gráficos do jogo também não são gráficos que me deixam... Assim, não me deixam boquiabertos, mas o sprite do personagem principal é muito bonito. Isso é um fato. No que tange ao áudio, eu acho que temos aqui o ponto alto do jogo, talvez. E mais uma vez, é uma crítica. Vocês vão entender por quê. São boas trilhas sonoras. A trilha sonora que você mais escuta durante o jogo ali é uma trilha boa. Ela é um ar de aventura legal. Só que até nisso o jogo se repete. A trilha sonora toda do jogo, ela dura 12 minutos. Então ela é muito rápida, se for juntar todas as trilhas. E aí essa trilha aí, ela fica repetindo em loop ali e fica cansativo. Na verdade não fica cansativo, ela é boa. Acho que esse é um ponto alto, porque se ela fosse uma trilha chata, aí seria um jogo intragável pra mim. Mas nesse ponto aí eu vou passar pano pro Lord of the Sword, porque não é uma trilha que enjoa, apesar dela ficar em loop. E aí eu vou colocar pra vocês aí um pedaço dessa trilha aí, que é a trilha que mais toca durante o jogo, que você fica ali na sua aventura, derrotando inimigos e tal. São timbres que me agradam, é uma música ali que é bem característica do Master System ali. Vou colocar um trecho aí pra vocês, eu acho que é um ponto positivo, é uma boa game music, de verdade. A questão aqui é que o jogo não se explica e você vai entender o porquê. É um jogo de exploração. E como um jogo de exploração, eu acho que ele peca muito em dois pontos ali que deixam tudo muito chato e maçante. O primeiro é que o mapa do jogo, ele é horrível. Tanto o mapa que tá dentro do manual, que aí não é todo mundo que vai ter acesso, quanto o mapa do próprio jogo. O mapa do manual é extremamente confuso, mas o mapa do próprio jogo, meu Deus, aquilo ali é bizarro. Ele não mostra sua posição, nem informações úteis. A ideia de ter esse mundo interconectado por florestas e etc. é muito boa, mas na prática não funciona, porque você nunca sabe onde você tá. Tudo é muito parecido, que aí é outro ponto que me deixa frustrado, porque você parece que tá andando em círculos ali, você parece que não sai do lugar, porque tudo se repete muito, é muito fácil de achar que você já passou por aquele lugar, e a exploração fica muito chata por conta da variedade de... Aliás, a variedade de inimigos é até ok, não é esse o ponto. A quantidade de inimigos, eu vou dizer assim, não é que é chato, mas você não consegue, a maioria dos inimigos, você não consegue passar por eles sem dar dano neles. O problema nisso tudo aí é que o inimigo ele não dropa nada além de aumentar o seu score. O score não serve pra absolutamente nada, né? Então, assim, fica uma coisa maçante. Por quê? Você precisa atacar os inimigos, senão eles vão tirar a sua vida. E aí, só que você não ganha nada em recompensa com isso. Seu
o personagem não upa, ele não fica mais rápido, ele não tem defesa melhorada, magia, nada. Ele não upa nada, não tem level pra upar, então fica uma coisa chata, você tem que ficar lá atacando. Então, tipo assim, pra você ir num ponto, ou voltar em outro ponto, ou só explorar, demora muito, porque você tem que ficar atacando inimigos que não se explicam, entendeu? Simplesmente você só tem que ficar atacando porque ele tá ali. Não porque você tem que atacar porque ele vai fazer você upar, ou... Não existe a forma nem de... Pelo menos a maioria desses inimigos, você não consegue passar por eles sem atacar eles. Por exemplo, eu vou só fugir do inimigo. Você não consegue nem isso. Então fica muito chato. Fica repetitivo demais, entendeu? É esse que é o ponto. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui no jogo é que ele... não é um jogo que é exatamente difícil. Não é difícil, é um jogo até balanceado. Só que eu achei ele um pouco quebrado. E eu vou te explicar por quê. Vocês estão vendo aí muitas gameplays, nas gameplays que eu tô colocando aí, que muitas vezes o inimigo ele vem numa posição que quebra o seu ritmo. Então você tá andando, você tem que às vezes parar ou ir devagar, porque ele vai numa movimentação muito específica que quebra o seu ritmo. Então fica uma coisa muito... não fica fluido. Então toda hora você tem que ir devagar, porque o inimigo aparece muito na sua frente, e aí acaba... quebrando, então não fica uma coisa dinâmica, entende? Fica uma exploração quebrada. Isso é chato, fica chato, entendeu? O que eu percebi aqui é que os inimigos, eles acabam avançando em ângulos que são estranhos muitas vezes, e isso acaba quebrando o seu tempo de ataque, e você acaba tomando dano ali, que às vezes, muitas vezes não é um dano muito grande, tá? Mas acaba tomando dano em muitas vezes, e isso... eu percebo que tipo, é uma coisa que não depende muito de habilidade, depende de... talvez você memorizar aonde você tem que ficar quando o inimigo te atacar, sabe? É um pouco até confuso de explicar, só jogando pra saber o quão não é fluido, sabe? E uma coisa que se você jogar você vai perceber, e eu até comentei isso com um amigo meu, é que você joga com freio de mão puxado, que eu vou explicar o que é isso. O inimigo, como eu falei um pouco antes aqui, ele aparece muito na sua frente, então você tem que progredir devagarzinho pra você ter o tempo de reação e saber qual inimigo que vem, pra você não perder sua vida. E é muito chato, porque não desembola, a exploração não anda, sabe? Então não é legal. Fora que não tem uma forma de você defender, não tem uma espada, aliás, não tem um escudo, ou não tem um item de esquiva, uma forma de esquivar, né, um botão de esquiva, um botão de defesa, não tem nada disso. Então acaba que você tem que esperar o inimigo vir pra você acertar o time. Mais uma vez, não é legal. O problema aqui pra mim é que toda essa combinação de fatores fez com que a vontade de eu insistir no jogo simplesmente sumisse. E olha só, não foi por falta de insistir. Eu joguei esse jogo no Ambernic, eu joguei esse jogo no notebook ali, sentado no sofá. Eu insisti no jogo, eu dei chances pra ele, coisa que eu não costumo fazer. Essa gameplay que vocês estão vendo aí foi a terceira vez que eu joguei o jogo. E assim, não é que eu joguei um pouquinho, eu joguei horas do jogo. Não vou mentir, no Ambernic eu não joguei tanto, mas no notebook eu joguei joguei um tempo razoável, progredi até mais do que essa gameplay aqui. Então eu fui além de coisas que vocês não consegui capturar aqui. E aí até o momento que eu falei, velho, não dá, sério. Eu tentei, e aí eu tentei usar mapa, e eu falei, cara, só não é um jogo bom, não vou perder meu tempo jogando um jogo que realmente não me prendeu, e ele tem vários motivos de não me prender. Eu já percebi que só não é um jogo bom, e eu não preciso de ir mais a fundo nele pra perceber que não é um jogo legal. E na época dele já tinha muita coisa melhor, sem dúvida. Vocês sabem porque a gente mostra as coisas aqui cronologicamente falando. Eu trago como curiosidade de Lord of the Sword pra vocês, é também uma grande crítica, e eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. E é tão bizarro que eu tive que trazer isso como forma de curiosidade, porque é inacreditável. Sabe esse jogo aí que te promete uma exploração incrível, uma aventura enorme, sabe, tudo isso aí? Então, o jogo simplesmente é inacreditável isso que eu vou falar. Ele não tem sistema de salvamento. Ele não tem nem aquele sisteminha de password, ele não tem nada. Então, se você sentar nesse jogo e jogar por 1 hora e você não consegue salvar e jogar depois,
Você não tem um password, você não tem nada. Você simplesmente tem que jogar, sentar e zerar de uma vez só. Sério, eu posso até ter entendido errado. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que é isso, porque eu não consegui salvar o jogo. Por isso também joguei por 3 vezes seguidas. Eu não conseguia, sabe? Então eu achei isso bizarro, assim, por um jogo daquela época, você não conseguisse salvar o seu progresso. 88, gente, já tinha jogo que já fazia isso antes. É no mínimo esquisito. Pra não falar outra coisa. Tinha muito jogo que já tinha sistema de password nessa época e a gente já viu aqui vários deles. Então é um ponto muito negativo pro jogo. Muito negativo mesmo, e eu trago até como curiosidade, porque é bizarro. Lord of the Sword tinha potencial demais. A trilha agrada, a história tem uma temática mais séria, interessante, visual é bacana, mas só. A ideia era ter um mundo conectado, cheio de monstros e desafios, mas fizeram um jogo travado, com um mapa que beira o inacreditável de tão inútil, controles duros, uma exploração sem recompensa e simplesmente você não pode salvar o jogo. É por essas e outras que Lord of the Sword fica com uma nota 3.5 em 10 e atualmente aparece na 31ª posição no nosso ranking, que agora possui 34 jogos. Tá vendo aí todos os outros 33 jogos dessa lista aí? Todos esses aqui tem vídeo no canal, vídeos exclusivos que eu explico, igual esse aqui que você tá vendo aqui. Então recomendo, tem a playlist aqui na descrição que você consegue ver com calma, todos e na ordem também cronológica, né? E recomendo você dar uma passeada aí pela playlist. Se você gostou do vídeo, puder dar o like, se inscrever no canal. Tem o Live Pix aí, se puder ajudar com o canal e contribuir, agradeceria enormemente. Ficaria realmente muito feliz. Então é isso, rapaziada. Um forte abraço e até mais. Fui!